Irmãos, hoje à tarde eu estava estudando para hoje à noite e eu recebi uma mensagem da irmã Silvani, que nos informou que ela fez o exame e ela descobriu qual o sexo do bebê. Quantos já sabem? O bebê que ela está esperando é uma menina. Amém ou não, irmãos? Então, hoje à tarde, a irmã Silvani mandou uma mensagem falando que já tinha feito o exame e ela me revelou para a minha família que o sexo do bebê que está no seu ventre, é uma menina. Ainda revelou algo a mais. Revelou ainda que o nome dela vai ser Giovana, né? Olha que bênção. Oh, eu fiquei tão feliz, gente. Que alegria, né? Que alegria saber disso, né? E pensando, né, nessa questão da revelação, muitas pessoas, quando vai revelar o nome da criança, o sexo da criança, né, elas fazem ali o chá revelação, né, tem vários jeitos de se fazer, mas aí eu fiquei pensando, né, a respeito dessa palavra revelação, e foi aí que Deus colocou no meu coração, né, para a gente estar trazendo essa mensagem hoje à noite. Isso me fez refletir sobre o ato de Deus de se revelar a nós. Você sabia que se Deus não decidisse revelar-se a nós, nós nunca poderíamos conhecê-lo de verdade? Sabia disso? Se Deus não desse o passo de se auto-revelar à humanidade, nós nunca saberíamos quem é o Criador, quem é esse Deus. Nós só podemos conhecê-lo porque Ele decidiu se revelar. Isso porque Deus é um Deus transcendente, um Deus infinito, eterno, e que está fora do tempo, da matéria e do espaço. Seria impossível o finito conhecer o infinito se o infinito não revelasse a nós. Pode parecer um pouquinho confuso, mas isso é muito claro. Nós só podemos conhecer a Deus porque esse Deus extraordinário, Criador dos céus e da terra, um dia decidiu revelar-se a nós. A palavra revelar significa trazer ao conhecimento desconhecido, trazer ao conhecimento que estava oculto. Assim como nós não sabíamos, né, nem os pais, nem nós sabíamos o sexo da criança, mas isso foi revelado pelo exame que foi feito, e quando ela abriu aquele exame, eu não sei exatamente como foi, se alguém abriu, se o médico abriu, ou se eles abriram, mas quando eles abriram o exame, foi lá, ficou constatado que era uma menina. Então, foi revelado a eles que o sexo do bebê, na verdade, é uma bebê, é uma menina, né? Então, foi trazido ao conhecimento algo que ninguém sabia. Então, isso é revelar. E é isso que aconteceu, revelar, foi isso que aconteceu com a irmã Silvani, com a bebê, né, a respeito do sexo do bebê, e é isso que acontece com Deus. Nós só podemos conhecer porque Ele se revelou a nós. Deus, Ele se revelou, e não somente se revelou, mas Ele continua se revelando a nós. E hoje à noite nós vamos ver que a Bíblia nos ensina que existem 3 maneiras que Deus se revela a nós seres humanos. E nós vamos ver essas 3 maneiras pela graça de Deus hoje à noite, de uma maneira rápida, objetiva, para daqui a pouquinho você ir para casa e curtir esse frescor da noite que Deus trouxe aí, pela sua graça, para nós nesses dias de calor, né? Então, daqui a pouquinho você já vai estar indo para casa descansar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a primeira maneira que Deus se revela, Deus ele se revela através da sua criação. Abra sua Bíblia comigo em Salmo de número 19. Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O que esse versículo está querendo dizer? Está dizendo que os céus, quando você olha para o céu, quando você olha para o espaço sideral, a natureza, o universo, revela as obras das mãos do Criador, de Deus. Irmãos, a Bíblia deixa claro para nós que a natureza, as coisas criadas, testifica
a respeito de um Criador. Quando nós olhamos para os astros, quando nós olhamos para a natureza, nós podemos ver que existe uma mente inteligente que criou todas as coisas. Porque, diferentemente do que alguns acreditavam, a vida não está evoluindo do simples para o complexo. A vida em si já é muito complexa. Então, é impossível haver vida, haver harmonia no universo, se Deus não projetasse e não criasse o mundo, o universo, para ser exatamente como é. Talvez você possa olhar para mim e falar, pastor, mas a ciência, ela apresenta teorias que o universo veio de um Big Bang, veio de uma evolução. Mas, irmãos, a própria ciência refuta essas teorias. A própria ciência, por exemplo, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, a biogênese e a genética, tem mostrado que tanto o Big Bang quanto a evolução é historinha para boi dormir. É mito, é ficção, é impossível. Eu queria entrar mais a respeito dos detalhes aqui, mas o problema é que se eu ficar aqui, eu não consigo terminar a mensagem, porque são muitos argumentos que eu poderia usar nesta noite para mostrar que a natureza, o universo revela um Criador. Mas para ficar claro, irmãos, a vida, a explicação lógica da origem da vida, ela só faz sentido na existência de um Criador. Porque a ciência, mesmo diante das suas teorias, ela chega até um ponto. E a partir dali, ela só propõe milagres que têm que acontecer para que o universo pudesse existir a partir das suas teorias. Então, entre as teorias humanas e a Bíblia, eu fico com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos também para a natureza, ela testifica do poder do Criador. Veja comigo Romanos 1:20. Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. O texto aqui, Paulo está dizendo que através da criação, Deus revela o seu eterno poder. Esses dias eu estava pesquisando a respeito sobre Deus, né? Estou dando aula no seminário em Franca sobre teologia própria, sobre Deus. E a primeira parte do estudo mostra justamente o que nós podemos ver de científico que aponta para o Criador. Irmãos, é maravilhoso quando nós estudamos sobre isso. E quando nós vamos estudar o universo, primeiro, a complexidade da vida. Irmãos, pensa, né, a Silvanita é gestante. Como o bebê ele é gerado ali no ventre da mãe. Como duas células se unem e formam vida. A partir da segunda semana, o coraçãozinho já está batendo. A gente acredita que a vida já acontece no ato da concepção. Mas com 2 semanas você já consegue ouvir o coraçãozinho batendo. Irmãos, a ciência consegue explicar, mas entender como isso funciona mesmo na prática é um milagre. É um milagre. E quando nós olhamos para o universo, nós podemos ver, irmãos, quão grandioso é o universo, quão vasto ele é e quão grandioso. Estrelas com bilhões de quilômetros de diâmetro. São números que nós não conseguimos compreender. Estrelas não sei quantas vezes maiores do que o nosso Sol. Só que o negócio não para por aí. Nós encontramos galáxias com milhares de anos-luz de diâmetro. Nós não temos noção disso, sabe? De tão grande que é isso. E ainda existem complexos de galáxia com bilhões de quilômetros-luz. Aí que o negócio escamba mesmo, porque aí nós não entendemos mesmo. Nós não temos noção disso. Mas quando eu olho para isso, para a grandiosidade que é o nosso universo,
Isso me faz olhar para o Criador e ver quão grandioso o nosso Criador é. O poder, quão poderoso Ele é para trazer à existência todo esse universo. Então, o nosso Deus, irmãos, é extraordinário, é grandiosíssimo. E a natureza revela a sua existência, Ele se revela através da sua criação. Através da natureza e do universo, nós podemos ter a percepção da existência de um Deus Criador. Mas como nós podemos saber quem é este Criador? O primeiro ponto, Deus se revela através da criação. Mas, em segundo lugar, esse Deus Criador se revela através das Escrituras. Além de se revelar pela criação, Deus também se revela pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Através da Bíblia, nós conhecemos os atributos de Deus. O que é atributo? Nós já estudamos aqui. Atributos são características que pertencem somente a Deus, sabe? Como onipotência, onipresença, onisciência. Como esse Deus único, porque só existe um Deus. Amém ou não, irmãos? Como esse Deus único se revela a nós em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como esse Deus infinito, transcendente, é grandioso, é santo, é justo, mas Ele também é misericordioso, Ele também é gracioso e também é o amor personificado. Amém, irmãos? Como nós podemos saber que Deus é tudo isso? Através da sua revelação escriturística, através da Bíblia. Ela revela Deus para nós. E através da Bíblia, além de conhecer as características de Deus, nós também conhecemos a vontade de Deus. A Bíblia nos mostra em 1 Tessalonicenses 2,4, que Deus quer que todos se arrependam e que todos sejam salvos. Nós também conhecemos através da Bíblia que Deus quer que os salvos andem nos seus caminhos, nos caminhos que Deus preparou. É a vontade dEle. Deus também quer que os salvos testifiquem de Cristo, levando a mensagem de Cristo aos 4 cantos da terra, a vontade de Deus. Através da natureza, temos a percepção da existência de um Deus Criador. Através da Bíblia, podemos conhecer que este Deus Criador, quem é esse Deus Criador, conhecer quem Ele é, seus atributos e vontade. Mas esse Deus, Ele quer se revelar a nós, a cada um de nós, de um modo muito pessoal. Ele quer se relacionar conosco. A pergunta é como? E a resposta está em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós vimos que Deus se revela através da criação, Jonas. Em segundo, através das Escrituras, da Bíblia Sagrada. E em terceiro, Deus se revela através da pessoa do Filho, da segunda pessoa da Trindade, de Jesus Cristo. Quando Jesus esteve aqui na terra, quando o Verbo se fez carne, encarnou e habitou entre nós, as pessoas que conviviam com Jesus como os discípulos, como a família de Jesus, como os sacerdotes, como a população de Jerusalém, de Nazaré, como as pessoas que tiveram contato com Cristo, quando eles olhavam para Jesus, eles podiam contemplar o Deus eterno, Criador de todas as coisas, na pessoa física de Jesus Cristo. Tem uma passagem em João 14, 9, aonde Filipe, Jesus falando várias verdades, no mesmo texto que Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Naquele mesmo texto ali, naquele mesmo contexto, Filipe chega para Jesus e fala, Jesus, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí Jesus vira para ele e fala assim, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem via Jesus, viu o próprio Deus.
Porque, de acordo com Colossenses 1,15, Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Mas Jesus não está mais fisicamente aqui. Nós não podemos ver Jesus com os nossos olhos naturais, só quando Ele vier nos arrebatar ou quando nós partirmos para a eternidade, que nós vamos poder ver Jesus com esses olhos. Hoje nós enxergamos Jesus pelos olhos da fé. Então, como Jesus se revela a nós, irmãos? Jesus se revela a nós através do Evangelho, através da pregação do Evangelho. Jesus determinou que os salvos em Cristo precisavam ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E o que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que a mensagem de Jesus. Através do Evangelho sábio, nós conhecemos quem é Jesus, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que deixou a eternidade, deixou o seu trono no céu e adentrou o tempo, a matéria e o espaço, vindo em carne na segunda pessoa da Trindade, para se entregar, para morrer por causa de pecadores miseráveis como nós. Jesus Cristo é o próprio Deus que decidiu nos amar acima de tudo, que decidiu entregar aquilo que Ele tinha de mais precioso por mim e por você. Então um dia Ele encarnou, porque Deus não pode morrer, então um corpo foi preparado. Então Jesus, o Verbo eterno de Deus, encarnou, vindo a este mundo, e Jesus veio com um propósito: morrer. Por que morrer? Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, meus amados irmãos, Deus revela para nós que o pecado exige derramamento de sangue. Que para que os nossos pecados pudessem ser cobertos, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, sangue inocente precisava ser derramado. A figura do Antigo Testamento são animais. Animais inocentes precisavam ser sacrificados no nosso lugar. Mas aqueles animais tinham o propósito de revelar o Evangelho, na prática, de revelar Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse Cristo, esse Senhor da glória, Ele veio ao mundo para entregar a sua vida em sacrifício para pagar os meus pecados. Porque o meu pecado, sábio, exige que Deus, na sua santidade, na sua justiça, porque a justiça de Deus exige que o pecado seja pago. Então Deus, na sua santidade e justiça, exige que o pecado seja pago, que sangue seja derramado. E para que o meu sangue, para que a sua vida não seja derramada, o seu sangue não seja derramado, então Jesus, o próprio Deus, decidiu derramar o seu sangue perfeito, o seu sangue imaculado, lá naquela cruz, por causa de nós. Lá naquela cruz, Jesus levou sobre Ele todos os meus pecados, todos os seus pecados. Ele levou sobre o madeiro. Quando Jesus estava lá na cruz, Cristo bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus gritou isso? Porque naquele momento o Pai virou as costas para o Filho. Porque naquele momento, todos os nossos pecados estavam sobre Jesus Cristo. E então Deus Pai estava derramando a sua ira, a sua justiça sobre Cristo, moendo Ele para pagar o preço dos nossos pecados. E então Jesus Cristo, Ele pagou na cruz o preço dos nossos pecados. Ele satisfez a justiça de Deus Pai. E então, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele se levantou dos mortos. A sepultura, a irmã Camila, não segurou Jesus. Os romanos tentaram selar ali aquela pedra na frente da sepultura, com medo dos judeus, dos cristãos roubarem o corpo de Cristo. Colocaram 2 soldados ali. Mas tudo isso foi em vão, porque Deus, o Criador, se levantou dos mortos.
se levantou da sepultura, e hoje Ele está vivo, e Ele é poderoso para salvar a todo aquele que é arrependido, confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Então, através do Evangelho, que é a mensagem de Cristo, do que Jesus fez para te salvar, Jesus se revela a cada um de nós. Quando alguém chega em algum pecador, em alguma pessoa, e começa a apresentar o Evangelho, é como se Jesus estivesse sendo revelado através daquela pessoa, através daquela mensagem que está sendo pregada. E então o Espírito Santo agindo nas vidas, o Espírito Santo, ele está ali tentando convencer aquela pessoa, primeiramente da sua condição de pecador, porque sabe, a gente só toma remédio quando a gente tem certeza que nós estamos doentes. Nós só vamos atrás do médico porque a gente tem alguma coisa incomodando. Então, enquanto o pecado não nos incomodar, nós não vamos procurar um Salvador. Então, primeira coisa, o Espírito Santo convence-nos dos nossos pecados. Nos dá uma forte convicção de que somos pecadores. E então, irmãos, ao dar essa forte convicção, o Espírito Santo revela Jesus. E ao revelar a Jesus, nós só temos uma coisa para fazer: nos render. Escolher crer de todo o nosso coração em Jesus e na obra que Ele fez na cruz do Calvário. E ao crer nisso de todo o coração, a minha fé vai me levar a dar um passo. E qual é esse passo? Confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Somente através de Jesus, Douglas, nós podemos ter comunhão verdadeira com Deus. Nós só podemos conhecer a Deus de verdade, sábio, através da pessoa de Jesus Cristo. Não tem como uma pessoa conhecer a Deus sem conhecer Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele quer se revelar a cada um de uma maneira pessoal, de uma maneira íntima, entre eu e Ele, entre você e Ele. E quando Ele se revela a você, você precisa abandonar as suas crendices, abandonar os seus achômetros, abandonar tudo aquilo que você achava que era certo, e se render completamente a Jesus. E quando você fizer isso, você vai experimentar algo que nenhuma palavra pode explicar, porque é algo espiritual, um novo nascimento. Amém, irmãos? Que todos precisam experimentar, todos. Ninguém nasce salvo, todos nascem sobre a condenação, e a salvação só vem de Cristo, pela fé em Cristo. Por isso, irmãos, nós precisamos pregar, por isso precisamos fazer missões, como nós queremos organizar aqui a conferência de missões o mês que vem, porque nós sabemos que somente através da pregação do Evangelho é que as pessoas podem ter um encontro pessoal com Jesus. Eu louvo a Deus, porque em 1997, eu não me lembro o dia certo e o mês, mas eu sei que foi nesse ano. Em 1997, Jesus Cristo se revelou a mim, quando minha avó, Dona Senhorinha Dias da Cunha, ela pegou a sua Bíblia e ela me apresentou o Evangelho de Jesus Cristo. E naquele dia, Beto, eu entendi que eu era um pecador. Eu entendi que eu estava indo para o inferno e que eu precisava de um Salvador, e que esse Salvador era Jesus Cristo, por quem Ele é e pelo que Ele fez por mim. E naquele dia eu entreguei minha vida a Cristo. E hoje eu tenho certeza que eu sou salvo, porque eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus, com o Senhor. Então, irmãos, nós podemos experimentar um relacionamento íntimo com Jesus e experimentar o grandioso agir de Deus em nossas vidas, quando Ele se revela a nós. E aqui eu tenho duas aplicações para nós encerrarmos a mensagem. A primeira é para você que ainda não conhece Jesus como seu Salvador pessoal. Eu não conheço o seu coração, mas o Senhor conhece. Talvez hoje Deus esteja revelando para você que você ainda está perdido indo para o inferno, que sua decisão não foi sincera diante de Deus. E se esse é o caso, você precisa se arrepender e precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo.
Jesus, Ele quer se revelar e está se revelando através da mensagem que está sendo pregada nesta noite. Ele quer revelar a você a justiça de Deus, quer revelar o quão terrível é o pecado, mas principalmente, quão grandiosa é a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então, se você ainda não é salvo, renda-se a Cristo. Que Cristo se revele a você nesta noite de verdade e que você venha entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas a segunda aplicação é para você que conhece Jesus, para você que já foi salvo pela graça de Cristo. Quantos aqui hoje à noite poderiam dizer, pastor, eu tenho certeza da minha salvação? Diga amém. Amém. Nós podemos ter, porque o Espírito Santo testifica no nosso coração que verdadeiramente somos filhos de Deus, que verdadeiramente somos salvos em Cristo. Então, se você é salvo, o que Deus manda te falar nesta noite é: continue buscando ao Senhor de todo o seu coração. Não perca, dona Gilda, o seu primeiro amor, aquele fervor por Cristo, aquele desejo de conhecer Jesus. Não deixe as distrações deste mundo tirar o seu coração das coisas eternas, daquilo que tem verdadeiramente valor e que vai durar para sempre. Continue buscando a Deus de todo o seu coração. Deus também manda falar para você, para que você procure continuar conhecê-lo através da palavra de Deus. Não negligencie o estudo bíblico, não negligencie a mensagem da palavra de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, a preciosidade está no ensino das Escrituras, aonde nós podemos conhecer a Deus de verdade, aonde nós vamos aprender, Beto, como agradar, como viver para agradar a Deus. Então continue aprendendo da palavra de Deus, não desanime. Nós falamos no domingo à noite que nós temos 3 inimigos que querem a todo custo te atrapalhar de conhecer a Deus de verdade, de buscar a Deus de todo o seu coração, para que você não tenha um relacionamento pessoal com Deus. Satanás, a sua carne e o mundo. Satanás está agindo todo o tempo para destruir você. E o que te protege é justamente o relacionamento que você tem com Deus. Quando você para de buscar a Deus, quando você rende às paixões da sua carne, você está dando a brecha necessária para o diabo entrar e destruir a sua vida. Não permita isso acontecer. Busca o Senhor de todo o seu coração. Procure aprender e conhecer a Ele, para que você possa viver para a glória dEle. E por fim, procure conhecê-lo através de um relacionamento sincero e verdadeiro com o Senhor, andando com Deus. Desenvolva um relacionamento pessoal. Sabe, quando você estiver dirigindo ali, e andando pelas cidades, lembra, Jesus está com você, habitando em você. Beto, quando estiver lá no meio do bananal, andando para lá e para cá, no meio das bananas lá do bananal, Beto, lembre-se, Jesus está com o Senhor lá. Você pode conversar com Deus. Quando o seu coração aperta, dona Gilda, a senhora pode procurar um cantinho e conversar com Deus, ou então lá lavando a louça, a senhora pode clamar, a senhora pode suplicar, porque Deus está ouvindo e Ele se faz presente na vida do servo, na vida do salvo em Cristo Jesus. Procure desfrutar da presença de Deus na sua vida. Tenha consciência, Deus está com você todo o tempo, Ele não te abandona. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmã Camila, todo o tempo, está lá no trabalho, no posto, Ele está com você, cada minuto, cada segundo, trabalhando no seu coração, na sua vida, e querendo nos usar, para que nós sejamos bênção para outras pessoas também. Eu termino com isso. Da mesma maneira que Deus se revelou a nós, através de Jesus, Ele quer se revelar ao mundo. E muitas vezes Deus vai fazer isso através de nossas vidas. Ele quer fazer isso através da nossa vida, através do nosso viver, mas também através do nosso compartilhar. Que nós possamos levar a mensagem de Cristo ao mundo de trevas.